do Senhor, queridos, a todos os internautas que estão em suas casas a nos ouvir. Aonde você estiver, abra comigo as vossas Bíblias em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Apenas o versículo 1. Jó capítulo 1, versículo 1, verso 1. Que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem, sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém. Queridos, antes de entrarmos no texto, queremos transmitir alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez em poder estar aqui nesse programa tão abençoado que é o Louvor e Palavra. Programa esse que é transmitido dentro e fora do nosso Brasil, tem alcançado muitas vidas. Vidas têm sido salvas através desse programa. Vidas têm declarado portas abertas, milagres. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero agradecer a irmã Aline pelo convite, o Dr. Anderson, ao nosso pastor. Que Deus continue abençoando a todos. Também quero mandar a paz a todos os irmãos ali de Maranata, congregação onde congregamos, que está aos cuidados do presbítero Roberto, da sua esposa, irmã Miliane. Quero mandar a paz. Que Deus abençoe a todos. Queridos, eu quero meditar um pouco com vocês no texto que lemos e trazer uma breve reflexão aos nossos corações acerca deste homem ao qual já conhecemos tão bem. Todos nós já conhecemos um pouco da vida de Jó. Nós sabemos que Jó era um homem crente, era um homem temente a Deus, era um homem justo, reto e que se desviava de todas as práticas do mal. E nós vemos que Jó, cujo autor é um autor desconhecido, nós não sabemos cientificamente o autor de Jó, do livro de Jó, mas ele nos traz um tema, irmãos, e não sabemos também a sua data certa de quando foi escrito, mas nós vemos que Jó é um dos livros poéticos, porque ele trata, irmãos, profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade. Poético, porque quase a sua totalidade do livro ela está elaborada em um estilo poético. Então Jó, ele trata-se de um livro poético, um livro relevante que nos mostra a sinceridade de um homem. E nós sabemos que posteriormente e por base em um personagem histórico, nós vemos que Jó é mais árabe do que judaico. E nós vemos aqui duas datas importantes relacionadas a Jó. A primeira data do próprio Jó e dos eventos descritos no livro, ela nos descreve certos fatos
e indicam que Jó viveu por volta dos tempos de Abraão. Nós vemos que, quando nós abrimos o capítulo 1, nós vemos que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então, provavelmente, Jó ele viveu no mesmo período, na mesma época em que viveu o patriarca Abraão, quando o Senhor chama a Abrão lá em Ur dos Caldeus. E nós vemos que o propósito, a totalidade do livro de Jó, amados, ela vem a lidar com a pergunta dos séculos, com uma pergunta que na maioria das vezes nós fazemos, que na maioria das vezes as pessoas fazem. Se Deus é justo, por que permite que um homem realmente justo como Jó sofresse tanto? Então essa é a pergunta que a maioria das vezes as pessoas elas fazem. E sobre esse assunto nós temos a primeira coisa que nós vemos aqui. Nós vemos Satanás como adversário de Deus, que teve permissão para provar a autenticidade da fé de um homem. Nós vemos aqui no texto que Jó só sobreveio às determinadas situações na vida de Jó porque Deus havia permitido. Deus permitiu que o inimigo ele visse a autenticidade da fé que Jó ele possuía diante de Deus. Deus queria mostrar ao inimigo o tamanho da fé que Jó possuía. Deus queria mostrar ao inimigo o tamanho da temência e do temor que Jó ele temia a Deus. Deus queria mostrar ao inimigo que Jó era um homem justo, que Jó era um homem reto, que Jó era um homem que se desviava das práticas do mal. Então, queridos, nós vemos que tudo que ocorreu na vida de Jó, tudo aquilo que o inimigo tocou, foi permissão de Deus. E aqui, amados, nós vemos que mesmo em meio às tragédias que sobreveio sobre o patriarca, apesar dos desastres que aconteceu na vida de Jó, que apesar das tamanhas lutas que sobrevieram sobre o patriarca, as coisas que sobrevieram sobre ele, mas a Bíblia diz que Jó permaneceu firme. Jó ele permaneceu leal, ele permaneceu temente a Deus, e isso é gratificante. E quando nós partimos, irmãos, e nós vemos que esse é o propósito de todo o livro de Jó, e aqui nós vemos que a verdadeira base da fé, ela acha-se nas bênçãos de Deus, nem em circunstâncias pessoais, nem em teses formuladas pelo intelecto, mas na revelação do próprio Deus. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, tal provação resulta numa maior integridade espiritual e humildade do seu povo. Embora os métodos, irmãos, de Deus agir às vezes pareçam contraditórios e cruéis, que Ele é plenamente compassivo e misericordioso. Então, independente das provações, independente das lutas, nós devemos entender uma coisa, que Deus ele é compassivo, Ele é misericordioso, e se não fosse essa misericórdia sobre nossas vidas, o que seria de nós? Mas Deus é tão compreensivo, Deus é tão misericordioso, que Ele sempre nos dá oportunidades e mais oportunidades. Então, amados, nós vemos que há 5 divisões distintas no livro de Jó.
A primeira, que descreve a calamidade de Jó e a causa disso. O segundo, ela nos mostra 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, nos quais estes buscam na mente humana a resposta para o sofrimento de Jó. E a terceira, nós vemos que Eliú, um homem de menos idade que Jó e seus 3 amigos, ele contém uma vislumbre de compreensão dos significados. E nós vemos, amados, e o texto, ele nos indica que Jó viveu na época dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Aproximadamente, a maioria desses eruditos crê que a terra de Uz, ela ficava ao sudeste da Palestina e do Mar Morto, ou no norte da Arábia. Nós vemos que outros creem que a terra de Uz ficava ao nordeste do Mar da Galileia, na direção de Damasco. Mas nós vemos aqui, amados, que havia um homem na terra de Ur dos Caldeus, cujo nome era Jó. A Bíblia diz que este homem era um homem sincero, era um homem reto, era um homem temente e era um homem que se desviava do mal. Então nós já vemos isso no texto, quando o texto nos diz que ele era um homem íntegro, que ele era um homem reto, era um homem sincero, era um homem que se desviava das práticas e tudo aquilo que não agradava a Deus. Então esse é Jó. Nós já vemos as suas características, nós já vemos os seus pontos fortes, assim que nós adentramos no livro. E aqui nós vemos, amados, que além de Jó temer, ter essa temência, ter essas qualidades, nós vemos que Jó, ele era o homem mais rico que havia naquela região. Jó era crente, era homem de Deus, era temente a Deus, era sincero a Deus, era um homem que se desviava das práticas do mal, mas era um homem que tinha muitas propriedades, era um homem bem de vida, e segundo o texto, era o homem mais rico que havia na região, era o homem mais rico que havia em todo aquele território. E a palavra de Deus, ela nos diz que Jó, um grande fazendeiro, um homem muito rico, um homem de grandes bens, de grandes propriedades. E a Bíblia diz que as suas riquezas eram tanto, o seu gado era tanto, era tantas ovelhas que Jó possuía, era tantos gados, era tantas juntas de boi, era muitas jumentas que Jó possuía. E a Bíblia diz que Jó também tinha muitos empregados que o servia. Além de Jó ser um grande fazendeiro, além de Jó possuir grandes propriedades, Jó tinha muitos homens ao seu serviço. Jó tinha muitos empregados e empregadas, muitos serviçais, muitos mordomos, muitos homens que estavam à sua disposição, muitos homens aos quais eram leais, obedientes a Jó, que Jó dizia vai e ele ia, vai fazer tal coisa e ele ia fazer tal coisa. Então Jó era este homem rico, mas era um homem que não deixou a sua riqueza, que não deixou a sua prosperidade lhe tornar um homem arrogante. Jó, apesar de ser rico, mas ele não deixou que a sua riqueza o tornasse ele um homem ingrato, um homem arrogante, ou um homem soberbo, ou um homem orgulhoso. Mas a palavra de Deus nos diz, amados, que mesmo Jó sendo rico, mesmo Jó sendo um grande fazendeiro, mas a palavra de Deus nos diz que este homem, irmãos, todas as vezes que sobrevinham festas sobre a casa de seus filhos, a Bíblia diz que todo dia Jó buscava a Deus. Todos os dias, todas as madrugadas, Jó buscava a Deus, agradecia a Deus por tudo aquilo que ele tinha. Jó era um homem que agradecia a Deus. Ele apresentava a Deus a seus filhos. Ele agradecia a Deus pela prosperidade. Ele agradecia a Deus pelos bens que possuía.
ele agradecia a Deus pelas fazendas que tinha, ele agradecia a Deus por tudo aquilo quanto Deus lhe havia dado. Então Jó era um homem que agradecia sempre a Deus por tudo que Deus lhe proporcionava, por tudo que Deus lhe dava, por tudo aquilo que Deus lhe dava em suas mãos. Então este era Jó, um homem agradecido, um homem que agradecia sempre a Deus por tudo aquilo quanto ele possuía. E meus amados, nós vemos que o texto nos diz que Jó, além de possuir todas essas riquezas, a Bíblia diz que Jó ele tinha filhos, 10 filhos. A Bíblia nos diz que seus filhos, eles faziam banquetes em casa de cada um em seu dia, e eles enviavam convites uns para os outros. Então, os seus irmãos faziam grandes banquetes, os seus irmãos faziam grandes jantares, e a palavra de Deus nos diz que eles convidavam uns aos outros para estes banquetes. E a Bíblia nos diz, meus amados, que a festa era grande, os banquetes eram sem tamanho, de tão grandes e imensos que eram. As festas duravam a noite toda. Mas a Bíblia diz, amados, que enquanto seus filhos iam aos banquetes, iam às festas, a Bíblia diz que Jó os santificava. Enquanto seus filhos iam às festas, Jó os santificava. Jó orava por eles. Jó intercedia por eles. Apresentavam a eles a Deus em oração. Entregavam seus filhos nas mãos de Deus. Jó os santificava. E meus amados, a Bíblia nos diz que Jó oferecia sacrifícios a Deus, altares. Ele levantava holocaustos em forma de agradecimento. Ele agradecia a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que um dia, e o texto nos mostra que o temor de Deus desvia-se do mal. E são o fundamento da vida irrepreensíveis e da retidão de Jó. Jó sincero refere-se à integridade moral de Jó e a sua sincera dedicação a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, no texto, que o texto nos mostra ele sincero, que se refere à integridade moral que Jó possuía. Então Jó era um homem sincero. E nós precisamos ser sinceros. Nós que servimos a Deus, precisamos ser sinceros. Talvez você precise ouvir esta palavra nesta manhã. Você precisa ser sincero. Sincero quer dizer retidão. Sincero quer dizer a integridade moral. Então precisamos ser sinceros. Precisamos possuir a mesma sinceridade, a mesma integridade moral que Jó possuía. Era um homem sincero, retidão a Deus nas palavras e nos pensamentos. Esta declaração de retidão de Jó, irmãos, ela é reafirmada pelo próprio Deus no versículo 8. Então, irmãos, Jó possuía esta sinceridade, ele possuía esta retidão, e ela é descrita no versículo 8, quando Deus, ele diz a Satanás: observaste a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. Então Deus diz a Satanás: observaste, viste a meu servo Jó, porque ninguém há na terra, e eu tenho visto isto nele, que ele é um homem sincero. Não foi ninguém que me dissesse, eu vi nele um homem sincero, um homem reto, um homem temente, que se desvia das práticas do mal.
Então estas foram as palavras de Deus, irmãos, para Satanás a respeito de Jó. Deus, ele dá testemunho de Jó a Satanás. Deus, ele dá testemunho da retidão, da sinceridade, da integridade, da fidelidade de Jó a Satanás. Observaste, viste que ninguém é na terra sincero como ele. E como é lindo, irmãos, como é gratificante quando Deus dá testemunho de nós. Quando Deus nos dá essas qualidades em nossas vidas. Como é maravilhoso, como é precioso. Quando Deus, ele nos dá testemunho de nós. Então, Deus disse a Satanás: observaste a meu servo Jó. Nós vemos, irmãos, e nós vemos que esta declaração da retidão de Jó, ela foi reafirmada por Deus, tanto no versículo 8 do capítulo 1, quanto no versículo 3 do capítulo 2. Nós vemos que Deus, pela sua graça, ele pode redimir os seres humanos caídos e torná-los genuinamente bons, retos e vitoriosos sobre o pecado. Então Deus, irmãos, ele está disposto a pegar os verdadeiros seres humanos. Deus está disposto a pegar, redimir os seres humanos que estão caídos. Deus está disposto a pegar os seres humanos que estão caídos e torná-los genuinamente bons. Deus está disposto a isso. Tornar o homem genuinamente bons, retos e vitoriosos sobre o pecado. Então Deus está disposto a isso, irmãos. Deus, ele pega o homem que está caído, o homem que está envergonhado, o homem que está prostrado diante do pecado, pega ele, redime com o seu sangue, porque o sangue de Jesus é o único que redime o homem dos pecados. É o sangue que foi derramado no Calvário. É o sangue que foi derramado na cruz. Este único sangue é que pode remir o homem dos pecados. É trazer remissão. É o único sangue que pode trazer remissão sobre o homem e que o lava do pecado. É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então Deus, nesta manhã, está disposto a pegar este ser, este homem. A você que talvez que está nos vendo nesta manhã, talvez você que não é crente, que não serve a Deus, talvez você está caído nesta manhã, mas eu quero vos dizer nesta manhã que Deus está disposto a te erguer, a te levantar, a te dar um banho com o sangue dele, a te redimir dos pecados e te tornar um homem bom, a te tornar um homem genuinamente reto, sincero e temente a ele. Então nesta manhã abra as portas do seu coração, abra-se diante de Deus, porque ele está disposto a te remir. Ele está disposto a te redimir com o sangue precioso, glória a Deus, com o sangue que redime ao homem. E Deus está disposto. E meus amados, nós vemos que nenhum crente em Cristo, mesmo com toda a assistência do Espírito, pode ter a mínima esperança de ser irrepreensível e reto nesta vida. Os crentes podem estar certos de que pecarão todos os dias por palavras, pensamentos e obras, sem nenhuma esperança de vencer a carne nesta vida. Mas, meus amados, nós precisamos estar certos e crermos que somos vitoriosos. Nós pecamos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, às vezes com as nossas ações, mas Deus sempre está disposto a nos redimir. Deus sempre está disposto a perdoar ao homem, porque Ele é piedoso.
Ele é misericordioso. E meus amados, no versículo 5 nós vemos que Jó ele fala: meus filhos. Que sucedia que no turno de dias banquetes eram feitos, atravessavam a madrugada, e a Bíblia diz que Jó, como um pai piedoso, Jó tinha muito zelo pelo bem espiritual de seus filhos. Vivia para que os protegesse do mal e que experimentassem da parte de Deus a salvação e as suas bênçãos. Então, como todo pai, irmãos, piedoso, cuidadoso, assim como todo pai que tem filhos é cuidadoso, piedoso pelos seus filhos, assim como todo pai quer ver o bem dos seus filhos, assim como todo pai quer ver o seu filho andar no caminho certo, no caminho que se deve andar, no caminho de retidão, porque todo pai, ele não quer o mal para os seus filhos, mas ele quer o bem. Ele quer que os seus filhos andem em retidão, em temência, em piedade para com Deus. E Jó, ele é este pai piedoso. Jó era este pai piedoso, que quando os seus filhos saíam para os banquetes, para as farras, porque os seus filhos não eram crentes, mas ele era. E ele orava pelo bem-estar espiritual dos seus filhos. Ele orava para que os seus filhos fossem bem, voltassem bem. Então Jó tinha esse zelo, este cuidado para com os seus filhos. Jó tinha essa proteção, este cuidado. Quando os seus filhos iam, Jó ia buscar a Deus. Quando os seus filhos iam para a casa um dos outros, Jó ia buscar a presença de Deus. Jó apresentava os seus filhos a Deus, para que Deus trouxesse as bênçãos espirituais sobre a vida deles, e que Deus trouxesse não só as bênçãos espirituais, mas que Deus trouxesse também a salvação sobre a vida dos seus filhos. E meus amados, nós vemos que Jó ele tinha o coração voltado para os filhos, dedicando-lhe tempo e atenção necessário para mantê-los afastados do pecado. Então nós vemos, irmãos, que Jó ele dava uma atenção muito boa para os seus filhos. Jó não era um pai que não dava atenção aos seus filhos. Jó não era um pai que não tinha tempo para os seus filhos, apesar dele ser um homem rico, dele ser um fazendeiro, ter grandes bens, grandes prosperidades, mas ele tinha um tempinho para os seus filhos. Ele não deixava os seus filhos de lado. Ele sempre buscava procurar saber do bem-estar dos seus filhos, como eles estavam, com quem eles andavam. Então Jó ele tinha esse cuidado para os seus filhos. Ele não esquecia dos seus filhos. Ele apresentava os seus filhos nas suas orações. Ele apresentava os seus filhos nas orações a Deus. E a palavra de Deus nos diz, amados, no versículo 7, do versículo 6, a Bíblia diz que começa aqui o sofrimento de Jó. A Bíblia diz que antes da morte e da ressurreição de Cristo, Satanás, irmãos, ele tinha acesso uma vez por outra à presença de Deus. Então, queridos, antes da morte e da ressurreição de Cristo, antes da morte e da ressurreição de Cristo, Satanás, de vez por outra, ele tinha acesso, apresentava-se a Deus. E aqui a Bíblia nos mostra que quando então questionava a sinceridade e retidão dos fiéis, por outro lado, a Bíblia não declara em nenhum lugar que Satanás tem acesso direto a Deus na nova aliança. Então, queridos, na antiga aliança, Satanás ele tinha de vez por outra um certo acesso até a presença de Deus. E aqui nós vemos que os filhos de Deus, eles vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também entre eles Satanás. Então quando Satanás ele se apresenta diante de Deus, Deus ele logo diz a Satanás: observaste meu servo Jó? Então veja, queridos, observaste o meu servo Jó.
E Deus pergunta a Satanás: de onde vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. O Senhor disse a ele: observaste a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Satanás, observaste a meu servo. Veja, irmãos, Deus dando testemunho de Jó. Observaste, porque ninguém há na terra igual a ele, semelhante a ele. É um homem reto, é um homem sincero, é um homem temente, um homem que anda na minha presença. Observaste este homem. E nós vemos, queridos, que Satanás, ele teve esse acesso até a presença de Deus. Ele pôde conversar com Deus, e Deus dá testemunho de Jó a ele. Mas nós não vemos mais o inimigo tendo acesso até a presença de Deus na nova aliança. Na velha aliança ele tinha acesso de uma vez ou outra. Mas quando partimos para a nova aliança, nós não vemos mais Satanás tendo direito e acesso à presença de Deus. Então, queridos, Deus, ele fala de Jó. O versículo 8 nos mostra que Jó, ele triunfa da graça e salvação divina. Na vida deste seu servo fiel, Deus demonstrou que o seu plano de redimir a raça humana do pecado e do mal é esquível. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. Deus dá testemunho de Jó. Deus mostra as qualidades que Jó possuía: sincero, reto, temente a mim e que se desvia das práticas do mal. Versículo 9 diz: porventura teme Jó a Deus. Jó só teme a ti por conta das riquezas que tu deste a ele, mas tira estas riquezas que tu irás ver que ele não teme a ti. Tu irás ver ele te negar. E Deus diz: muito bem, tira tudo quanto ele tem, só não toca no seu coração. Glória a Deus. Só não toca no seu coração. A Bíblia diz, amados, que Satanás vai, ele ataca, ele cerca, ele tira os bens, as propriedades, ele toca nos bens. Mas a palavra de Deus diz, amados, que o Senhor, ele diz: toca em tudo que ele tem, mas só não toca no coração dele. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jó, ele só perdeu o que ele tinha. A aflição só veio sobre a vida de Jó. Não era porque Jó era um homem pecador. Não era porque Jó era um homem desobediente. Não. Mas Jó só passava por aquela situação por permissão de Deus. Deus queria mostrar ao inimigo o tamanho da fé, da sinceridade, da retidão que Jó tinha para com Deus. Deus queria mostrar ao inimigo que em meio aos caos, que em meio às adversidades que iriam sobrevir sobre Jó, mas Deus iria mostrar ao inimigo que Jó iria triunfar sobre toda esta situação. Como realmente a Bíblia diz que Jó, ele triunfa sobre todas as situações que sobrevieram sobre a sua vida, todas as calamidades, todas as provações, toda a enfermidade que sobreveio sobre a vida de Jó, não tirou a temência, o temor, a sinceridade que Jó possuía em Deus. Satanás tirou as riquezas, as heranças, as prosperidades físicas, mas não tirou de Jó um coração reto, não tirou de Jó um coração sincero, não tirou de Jó uma sinceridade inabalável, não tirou de Jó uma sinceridade inabalável, não tirou de Jó uma temência inabalável, não tirou de Jó um temor inabalável. Ele tocou em tudo de Jó, ele tocou nos bens de Jó, ele tocou nos filhos de Jó, ele
tocou nas riquezas de Jó, nos gados de Jó, nas vacas de Jó, nas jumentas de Jó, em todos os animais que Jó possuía. Mas ele, irmãos, não tocou. Ele tirou tudo isso de Jó, mas ele só não tirou a sinceridade, o temor, a fidelidade e a graça genuína que Jó tinha diante de Deus. Ele só não tirou isso de Jó, porque Jó tinha um coração temente a Deus, e Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Deus, meu caro amigo que está nos vendo nesta manhã, Ele conhece a sinceridade do teu coração. Ele conhece o temor do teu coração. Ele conhece a tua fidelidade, a tua integridade diante dEle. E eu quero vos dizer nesta manhã, permaneça com esta integridade diante de Deus. Permaneça com esta fidelidade diante de Deus. Permaneça com esta temência diante de Deus. Porque vai ser essa integridade, vai ser essa temência, vai ser essa fidelidade que vai sobrevir sobre a tua vida. Grandes e genuínas bênçãos da parte de Deus sobre a tua vida. Independente se alguém olhe para ti e diga que você é muito certinho, que você é muito quadrado, que você é isso, que você é aquilo, mas permaneça na sua sinceridade, permaneça sendo um crente quadrado, permaneça sendo um crente fiel, um crente leal, porque vai ser através dessa tua lealdade, dessa tua fidelidade, desse teu temor diante de Deus, que as bênçãos de Deus elas irão sobrevir sobre a tua vida. Jó permaneceu leal, fiel a Deus em meio ao caos que ele estava passando, em meio às perdas que ele teve, mas mesmo em meio à dor, ele permaneceu fiel, ele permaneceu leal, ele permaneceu temente a Deus, e Deus deu tudo em dobro de volta a ele por conta da sua fidelidade, do seu temor para com Deus. Então permaneça fiel, permaneça leal, sincero diante de Deus, que as bênçãos de Deus irão sobrevir de forma tremenda sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus. E meus amados, o inimigo toca em tudo. E a partir de agora, nós vemos que Deus, Ele diz, estenda a tua mão, toca-lhe em tudo quanto Ele tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Veja o que Satanás disse, estenda a tua mão, e tu verás. Isso foi Satanás dizendo. Mas estenda a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E Deus, Ele diz no versículo 12, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Veja, irmãos, que Deus dá permissão ao inimigo. Nós vemos que as calamidades que sobrevieram sobre Jó só aconteceu por permissão de Deus. Nós vemos que que o Senhor diz a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí sobrevieram as tragédias, os caos sobre Jó. E a Bíblia diz, amados, que a partir de agora chega um mensageiro, Jó, aconteceu isso. Chega outro mensageiro, Jó, aconteceu isso. Jó, os teus filhos, Jó, todos eles morreram. A casa desabou, todos eles morreram. E se não bastasse todas estas perdas, sobreveio sobre Jó enfermidades. A enfermidade sobreveio sobre o patriarca. A enfermidade o atingiu. E a Bíblia diz, irmãos, que em tudo isso que sobreveio sobre Jó, só restou-lhe uma coisa: um caco de telha. Só restou um caco. Glória a Deus. Só restou um caco para ele coçar as feridas que sobrevieram. Mas a palavra de Deus nos diz, amados, que ele rasgou o seu manto, ele rapou a sua cabeça e se lançou em terra
e adorou. Glória a Deus. Sua mulher que em meio ao desespero, sua mulher que em meio à aflição que ela estava passando, que em meio ao desespero que ela estava, ela blasfema, ela diz: Jó, tu ainda conserva essa tua integridade. Veja, irmãos, até a esposa de Jó, ela via integridade em Jó. Veja o que ela diz: tu ainda mantém essa tua integridade a Deus. Até ela reconhecia que Jó era íntegro. Até ela reconhecia que o marido era íntegro. Até ela reconhecia que o marido era sincero. Até ela reconhecia que o marido era leal a Deus. Tu ainda permanece, Jó, íntegro a Deus. Amaldiçoa e morre. Acaba com este teu sofrimento de uma vez. Mas a Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, que Jó ele se levanta. Glória a Deus. Que Jó se levanta. Então Jó se levantou e rasgou sua cabeça. E Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja as palavras de Jó. Foi Deus que me deu. Foi Deus quem me deu. Ele me deu, Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vim sem nada para este mundo. Eu vim sem nada para este mundo, e para lá tornarei sem nada. O Senhor me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Permaneceu leal, irmãos, diante do caos que sobreveio, diante do sofrimento, das chagas, das enfermidades que lhe sobreveio. Mas ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a você que está nos vendo, eu não sei o tamanho da tua aflição que está sobrevindo sobre a tua vida. Eu não sei o caos que está vindo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Mas uma coisa eu tenho para te dizer nesta manhã: permaneça leal, permaneça-se íntegro, permaneça fiel, permaneça temente ao Senhor. Permaneça-se fiel a Deus. E não questione a Deus. Não questione a Deus. Apenas adore. Apenas agradeça pelo pão que você tem. Apenas agradeça pelo alimento que você tem. Seja grato a Deus no pouco, e sobre o muito o Senhor te colocará. Seja como Jó, que em meio às perdas, que em meio à dor, mas ele adorou a Deus. Em meio à dor, Jó adorou a Deus. Estava doendo, irmãos. Toda perda não é fácil. Nenhuma perda é fácil. Ninguém quer perder um amigo. Ninguém quer perder aquele amigo chegado. Aquele amigo que você confia nele para lhe contar os seus segredos. Ninguém quer perder um amigo. Ninguém quer perder um familiar. Ninguém quer perder nada. Toda perda, ela torna-se dolorosa. Toda perda não é fácil. Mas eu quero vos dizer nesta manhã, que em meio à dor, adore ao Senhor. Que em meio à dor que está sobrevindo sobre a sua vida, talvez inúmeras perdas, uma atrás da outra, esteja acontecendo na sua vida, e você está se perguntando: onde está Deus? Eu sou justo e estou sofrendo tanto, porque onde Ele está? Não questione a Deus, adore a Deus. Jó, em meio ao sofrimento, mas ele adorou a Deus. Ele não questionou a Deus, ele adorou a Deus. Adore. Em meio ao caos, em meio às lutas, talvez esteja travada, mas adore. Adore.
E se não bastasse isso, irmãos, nós vemos que Jó, no caos que estava vivendo, no sofrimento que estava, aqueles que se dizia ser amigo, olha para Jó e diz: Jó, tu só passa por isso, Jó, porque tu estás passando, porque tu está em pecado. Veja, irmãos, que situação. Mas a Bíblia diz que Jó, mesmo assim, Jó permaneceu leal a Deus. Jó esperava ouvir dos seus amigos palavras de incentivo, palavras de conforto, palavras que diziam: olha, Jó, estou aqui para o que der e o que vier. Estou aqui para te ajudar, para te oferecer abrigo, para te oferecer um manto, para te oferecer um teto, alguma coisa. Mas os amigos que Jó tinha, irmãos, chegaram até ele e fizeram inúmeros questionamentos a Jó. Tanta coisa disseram com Jó. Mas mesmo assim Jó permaneceu leal a Deus. E quando nós partimos ao capítulo 42 para concluir, nós vemos Jó triunfando sobre tudo. Nós vemos Jó triunfando sobre o sofrimento. Nós vemos Jó triunfando sobre as perdas. Nós vemos Jó triunfando sobre a enfermidade. E a Bíblia diz que quando Jó está orando pelos seus amigos, quando Jó está orando, a Bíblia diz que Deus dá tudo de novo, tudo em dobro a Jó novamente. Por quê? Pela sua sinceridade, pela sua retidão, pela sua temência. E o temor que ele possuía fazia ele se desviar das práticas do mal. Então, quando ele está orando pelos seus amigos, Deus dá tudo de volta. No capítulo 42, verso 2, ele diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Em outra tradução, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. O Senhor, Ele conhece o teu coração. O Senhor sabe o que se passa nele. E o Senhor, Ele te diz nesta manhã: filho, filha, permaneça leal, permaneça temente a mim, permaneça fiel, porque você vai triunfar diante deste sofrimento, você vai triunfar diante desta enfermidade, assim como meu servo Jó triunfou diante do sofrimento, diante da enfermidade, você também irá triunfar, e as bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes irão sobrevir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Então, permaneça com essas qualidades: temente, sincero e que se desvia das práticas do mal. Se você que está na sua casa, que ainda não é crente e deseja aceitar a Jesus nesta manhã, digita aí no chat: eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, que o presbítero Marinho estará orando pela sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.